Abre comigo lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15 ao 17. Gente, semana passada nós não viemos aqui, eu e a Keila, a gente estava lá na conferência, e uma semana longe daqui a gente sente falta, estava com saudade de todo mundo aí, gente, né? Realmente faz falta estar aqui junto com a igreja, reunidos como igreja, mas eu creio que semana passada foi bênção também, amém? O presbítero Eduardo aí, de Zacate, estavam aí pastoreando, glória a Deus, e com certeza foi bênção. Todos acharam? Hebreus capítulo 12, porque a gente vai falar um assunto muito atual, tá? Hebreus capítulo 12, versículo 15 ao 17. Diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, ele foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Aqui fala uma palavra que Esaú, ele foi profano. Profano é aquele que não dá valor àquilo que é santo. Existem coisas de Deus e tudo que é de Deus é santo. O que estamos fazendo aqui é santo. E muitas vezes a gente profana, a gente não valoriza aquilo que estamos fazendo aqui. E isso é profanar a santidade de Deus. Mas eu quero ler uma versão mais contemporânea, uma versão mais atualizada que diz assim: vocês sabem que Esaú, mais tarde, ele se arrependeu daquele ato impulsivo. Você conhece alguém impulsivo? Aquele ato impulsivo, e tentou, ora com lágrimas, ora sem lágrimas, recuperar a bênção de Deus. Mas já era tarde demais. Esaú, ele foi tão impulsivo que ele tomou uma atitude impulsiva daquilo que estava no coração dele, e algumas atitudes impulsivas não têm volta. No caso de Esaú, não teve volta. Mas eu creio que também a graça de Deus, ele pode sim recuperar muitas coisas. A gente precisa atentar muito bem o que aconteceu com Esaú, porque Esaú, alguém conhece a história de Esaú? Amém? Quem conhece, levanta sua mão. Esaú era o primogênito, ele era caçador, ele gostava da natureza, e por ser primogênito, ele era um filho especial. No Antigo Testamento, quem era primogênito? Tem algum primogênito aqui? Os primogênitos são uma bênção, né, gente? Os primogênitos são as pessoas responsáveis. Dizem a pesquisa que a maioria dos presidentes, a maioria deles são primogênitos. Porque o filho primogênito, ele nasce com uma certa carga maior de responsabilidade, onde os pais colocam mais coisas, né? Tem que ser daquele jeito, né? Aí nasce o segundo, dá jogo, né? A gente já tem experiência. Aí o caçulinha aqui, que sou eu, aleluia, né? O caçulinha, geralmente os caçulinhas falam que são os mimados. Gente, mas eu não sou mimado, minha mãe não mimou, tá? Mas é aquele negócio que daí é o queridinho, é o caçulinha, e ele tudo pode fazer depois, né? Tudo pode entre aspas, né? Mas eu sei que isso não é o nosso caso, aleluia. Mas o primogênito de Esaú, ele tinha uma herança sobre a vida dele que era uma dupla herança, era uma porção dobrada do que o outro iria receber. Esaú, ele tinha uma promessa. Da mesma forma, acontece, eu creio, conosco. Nós temos uma promessa em nós, amém? Você tem promessa na tua vida? Temos uma promessa. Esaú tinha uma promessa, mas só que, todos que conhecem a história, Esaú, ele vendeu a sua primogenitura. Ele teve uma atitude impulsiva que fez com que ele perdesse a promessa e a bênção de Deus sobre a vida dele. E alguém sabe dizer o que fez ele vender a sua primogenitura? Por que ele vendeu a primogenitura? Ele estava com fome. Mas fome fala de alma, dos nossos sentimentos. Mas aqui, abre lá em Gênesis capítulo 25, que aqui tem uma palavra que eu vejo que é uma realidade em muitos de nós aqui. Gênesis 25, versículo 29 ao 34. Esaú. Esaú, então, é um primogênito. Ele tem uma bênção. E é isso que me preocupa, porque eu tive uma experiência pessoal com Deus também. Você também teve experiência com Deus também.
uma experiência pessoal. Recebeu promessas de Deus, recebeu tantas palavras de Deus, mas depois, com o tempo, acontecem algumas coisas que aconteceu com Esaú. Chegou um momento da vida dele que ele ficou dessa forma. Gênesis, capítulo 25 ao 29 ao 34, que diz assim: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava, repita assim comigo, cansado. Esaú estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Repita de novo, cansado. Por isso, gente, vocês estão falando cansado, parece cansado mesmo, né? Cansado. Né? Meu Deus. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então aqui 3 palavras me chamam a atenção. Porque por 2 vezes a Bíblia fala que ele estava cansado. Ele estava cansado. E por ele estar cansado, ele também disse que ele estava a ponto de morrer de fome. Alguém já usou essa expressão, morrer de fome? Eu estou morrendo de fome? Quando a gente usa essa expressão, será que você está morrendo mesmo? Não, né, gente? Que é isso, né? Eu estou morrendo de fome. E ele usou essa expressão, e aqui ele diz, e outra palavra que chama atenção, ele desprezou a primogenitura. Ele desprezou aquilo que Deus tinha para ele. Então, ali em Hebreus nós lemos que por um ato impulsivo, Esaú, ele fez algo, mas depois ele se arrependeu. Depois ele quis voltar, mesmo com lágrimas, mesmo chorando, não foi possível receber de volta aquilo que Deus tinha prometido para ele. Porque ele foi um profano, porque ele desprezou aquilo que Deus tinha dado para ele. Então, o que me chama a atenção é que ele estava cansado. E o cansaço faz com que a gente tome decisões precipitadas. O cansaço faz com que a gente perca o ambiente do que está acontecendo ao meu redor. O cansaço faz com que a gente comece a olhar o pontinho preto. Alguém sabe a ilustração do pontinho preto? Quem sabe, levanta a mão. Então eu vou fazer aqui com vocês. Espera aí. Vamos ver quem não sabe, então deixa eu mostrar aqui. Espera aí. É uma ilustração bem simples. O que vocês estão vendo aqui? Para quem não sabe a ilustração, vocês estão vendo aqui? Todo mundo fala pontinho preto? Pois é. Então, você que não sabe essa ilustração, ninguém fala. O que eu estou vendo é um grande espaço branco. Aleluia. Tantas bênçãos de Deus, mas só que o homem, ele tem a tendência de olhar o pontinho preto. Olhar os problemas da vida, olhar de repente aquilo que está acontecendo, olhar o cansaço. E o cansaço faz com que a gente só olhe o pontinho preto. O cansaço faz com que a gente olhe só o problema que tem na nossa vida, o meu ventre, eu estou morrendo de fome. E fez com que ele vendesse aquilo que Deus tinha dado para ele. Então, o que eu quero falar hoje é sobre o cansaço, porque parece que hoje em dia, você pergunta para um, você pergunta para outro, você olha para a cara de um, você conversa com outro, a gente pede para repetir cansaço na igreja, e é tudo desse jeito, estão todo mundo cansado, gente. O que é isso? Pergunta para a pessoa do seu lado, você está cansado? Faz uma cara de Genki para ele, de não estou cansado, eu estou Genki. Eu estou muito bem. Por que eu estou bem? Porque Deus, ele renova. O corpo pode estar fraco, mas o espírito, ele está queimando por dentro. Mas, gente, vamos falar a verdade. Eu conheço muitas pessoas que pelo cansaço, durante a caminhada recebeu palavras, mas chegou um momento que ele ficou cansado. No momento de cansaço, ele começa a tomar atitudes que começa a destruir tudo aquilo que foi, falado, tudo aquilo que Deus, ele liberou. E pelo cansaço da vida, ele acaba profanando, ele acaba desprezando tudo aquilo que Deus disse. Cansaço.
Você conhece alguém cansado? Se você conhece alguém cansado, se você estiver cansado hoje, em nome de Jesus, sabe? Eu creio que existe um lugar em Deus que nós vamos entrar hoje, em nome de Jesus, um lugar de renovo em Deus. É um lugar onde o corpo, às vezes nós podemos nos cansar, mas existe um lugar onde existe uma força que vem sobre nós. Existe um lugar de fortalecimento em Deus. E esse lugar não é lá fora, não é em algumas atividades. Existe um lugar que com certeza eu creio que você já sabe. Eu citei aqui, são vários fatores que podem influenciar seu cansaço. Eu coloquei 5, se você quiser anotar. 5 fatores que influenciam, que podem causar um cansaço na vida das pessoas. O primeiro, eu quero deixar bem claro, são fatores que podem influenciar o cansaço. Não é uma desculpa, não é uma justificativa, tá? O primeiro deles é a idade. É a idade. Gente, é diferente, gente. Quando eu tinha meus 20 anos, por mais que eu aparento ter 20, aleluia, glória a Deus, né? Mas, olha a cara do Vitor, olha o Vitor, que isso, né, Vitor? Mas enfim, né? 15 anos, aleluia. Gente, a idade, ele interfere um pouco, de verdade. Ele interfere um pouco. Mas eu não estou tão velho assim. Mas há uma realidade até científica que realmente o corpo, ele vai desgastando com o tempo, é natural. A idade pode cansar, mas não é desculpa, porque lá em Josué capítulo 14, versículo 7 ao 13, se você quiser abrir, Caleb, vamos abrir lá? Vamos ler todos juntos? Só para ninguém mais de idade aqui ter desculpa, tá? Josué 14, versículo 7, fala de Caleb, versículo 7 ao 13. Capítulo 14, versículo 7 ao 13. Posso ler? Diz assim a palavra. Caleb dizendo, eu tinha 40 anos quando... 40 anos. Não é 14 anos, hein? É 40 anos, ó. É 40 anos. Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor meu Deus de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente, a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essa palavra, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. E hoje estou com 85 anos, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Oh Jesus, está vendo Caleb? E essa história é uma história real. Caleb tinha 85 anos, e mesmo com 85 anos ele falou, tal a minha força agora, quanto a força quando eu tinha 40 anos. Nada mudou, estou pronto para batalhar, estou pronto para conquistar mais terras, e foi isso que ele fez, tá? Então, idade não é desculpa, pode influenciar algumas coisas, mas não é desculpa. Fala para a pessoa do seu lado com muito amor, você não está velho. Você não está velho. Tem muita coisa para ser feita. Sabe por quê? Tem gente que de repente está com 30 anos, tem gente que está com 40 anos e já fala, eu já estou velho. Dá licença. Tem tanta gente que com 40 anos volta a fazer uma faculdade, se forma, abre empresa, faz tantas coisas na vida, com 40, com 50, com 60 anos, né? Então, é na cabeça, a nossa mente tem que ser sempre jovem, e a sua mente jovem faz com que você tenha uma força, que você não se canse, mas enquanto você começar a dizer, sabe, eu estou velho, pois é, então aí a gente começa a se cansar. Já não tenho mais tempo para a minha vida, e é nesse cansaço que você acaba vendendo a sua primogenitura, vendendo promessas que Deus deu para você, por causa da desculpa da idade. E eu quero que todos nós possamos entender,
e ter essa convicção no nosso coração. Nós nascemos na melhor época para que a gente pudesse nascer, amém? Assim como Esther. Esther, naquele tempo aqui, na história da Pérsia, né, Mardoqueu, ele diz assim, não foi porventura nesse tempo que Deus te escolheu para viver nesse tempo, para que talvez por meio de você, sabe, os judeus pudessem ser salvos? Ou seja, Esther, você nasceu no momento certo e na hora certa. Ela nasceu para cumprir com o propósito daquela época. E hoje eu e você, nós nascemos nesse tempo. Se Deus quisesse que você nascesse há anos atrás ou mais para frente, Deus iria fazer isso, amém? Mas nós nascemos nesse tempo. Então entenda que foi para esse tempo que Deus nos chamou. E Deus quer nos usar nesse tempo. Talvez a gente fale, é um tempo difícil. Sim, pode ser difícil. São tempos trabalhosos. Mas Deus nos escolheu para viver nesse tempo. Amém? Então a idade não pode interferir na nossa vida. Nós temos muito a fazer nesse tempo. Qual é o nosso propósito? Amém? Tem gente que de repente está com 10 anos, com 20 anos já fala, já estou cansado da vida. Dá licença, tem tanta vida para viver, né? Então, gente, fatores que podem cansar é a idade. Outro ponto que eu anotei é falta de visão e propósito. A Bíblia diz que sem visão o povo perece. Você não tem uma visão para a tua vida, principalmente bíblica, sabe? Uma visão celestial de Deus, algo que Deus queira que você viva, porque quando Deus criou o homem, para que Ele criou o homem? Lá no Gênesis nós encontramos o propósito de Deus para cada homem. Qual era? Deus criou o homem para quê? Adão significa humanidade. E Deus criou uma humanidade. Adão para quê? Para ter um relacionamento com Deus, e que por meio dele, ele refletisse Deus na terra. Diz que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança, quando as pessoas vissem Adão, era para ver Deus. Era algo tão semelhante a Deus. Só que Adão, ele perdeu, ele pecou. Então o propósito de Deus para cada homem, para cada pessoa, é refletir Deus na terra. É ter relacionamento com Deus e refletir Deus na terra. Então, a visão de Deus para mim e para a tua vida, seja com seus dons, que cada um tem dons diferentes, nós temos que refletir Deus na terra. E é interessante que cada um tem dons diferentes aqui, né? Tem gente que sabe fazer um bolo, uma comida, tem gente que sabe administrar bem, tem gente que sabe fazer tantas coisas, e aí você começa a entrar em vários lugares. E nesses lugares, Deus te chama para refletir Deus nesses lugares. Esse é o propósito, a essência de cada propósito de cada um de nós. Refletir Deus na terra. Até aqui tudo bem? E quando a gente não tem então uma visão sobre nossa vida, a gente começa a entrar numa rotina. Eu vou de repente para a fábrica, eu vou para uma escola, volto para casa, como e durmo. E passa-se o dia e amanhã já estamos no dia 1º de outubro, gente. Me dá desespero às vezes. Como o tempo passa rápido. E se a gente não tem uma visão, algo para a gente buscar, uma chamada de Deus, o tempo passa e a gente vê os nossos filhos crescendo, a gente vai vendo as coisas acontecendo e a gente continua estacionado. Por quê? Porque falta uma visão sobre nossa vida. Amém? Eu creio que nós, como cristãos, nós que temos Jesus, quem tem Jesus aqui? Então, se nós temos Jesus, Romanos capítulo 6, 4, diz que nós vivemos em novidade de vida. O que seria novidade de vida? Não é uma rotina mais, é uma novidade de vida, porque quando nós temos Jesus em nós, nós temos o Espírito Santo em nós. É interessante que Gálatas 5,16 fala que é para nós andarmos no Espírito. E é tão interessante que todos os dias nós devíamos perguntar, Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer hoje? E o Espírito Santo daí ele fala, e cada dia é uma novidade de vida. Essa é a aventura do Evangelho. É você viver no Espírito, é você a cada dia perguntar para o Espírito Santo, ter esse relacionamento. Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer comigo? Então, quando a gente não tem uma visão, quando a gente não tem algo claro, então a gente começa a se cansar, porque a gente entra na rotina. Nem, por exemplo, com todo respeito, eu preciso cuidar do meu corpo ainda, eu sou muito magro, mas muito mesmo magro, tenho saúde, eu creio que eu tenho saúde, tá? Eu sou magro, mas sabe quando teve um tempo que eu queria criar um pouco de massa, né? Tem gente que tem mais massa que eu, mas tem pessoas que também querem, de repente, virar fitness, né? Você conhece alguém assim que quer ser fitness? Aleluia. Você tem uma visão, você tem um foco, você quer ser fitness, você quer queimar gordura, você quer, sabe, ganhar músculo.
Ou seja, você tem uma visão. Agora eu pergunto, tem gente que sai da fábrica, faz 3 horas de zangueô e vai levantar peso lá ainda. De onde ele tira a força? De onde? Por causa de uma paixão, por causa de uma visão, por causa de um propósito. Porque a visão, se você tem uma visão, se você tem um propósito, isso é um combustível para que você extraia a força de você para você cumprir algo, para você fazer algo. Só que a gente não pode, não é pecado nós cuidarmos do nosso corpo. Mas pecado é quando a gente está idolatrando o nosso corpo daí, mais do que a Deus, né? Então, a gente começa, hoje em dia, existe essa tal da redes sociais, eu tenho rede social, mas geralmente essa moda de selfie é um pouco perigosa, porque a vida fica centralizada no eu, né? É só eu, e a gente começa a querer ficar musculoso, ou ficar fitness, e a gente começa, de repente, gostar do nosso corpo, né? E a gente começa a querer tirar uma fotinha para mostrar para os irmãos que o nosso corpo está legal, né? E a gente começa a perder o propósito. O propósito de Deus é a gente refletir Deus na terra. Amém? Glória a Deus. Vocês não estão bravos comigo não, né, gente? Glória a Deus. Amém. Então tá. A gente precisa de uma visão, principalmente uma visão celestial, um propósito celestial. Tudo que eu faço na terra, tudo que nós fazemos na terra é para refletir Cristo. Então, o que eu preciso fazer para refletir Cristo? Então, isso é combustível para me extrair força de onde eu não tenho. Porque eu quero Deus. Então, se eu quero Deus, se eu quero mesmo de verdade essa experiência com Deus, se eu quero de verdade Deus, eu vou extrair força de onde eu não tenho. Porque tem gente que quer, sabe, ganhar massa, tem gente que quer ser fitness, de onde tira força para levantar pesos e mais pesos. De onde tira força para correr, né? Correr depois de um dia cansativo de serviço. Mas quando a gente fala para a gente fazer uma visita, ler Bíblia, estou cansado, né? Por causa da visão. Então, quando falta uma visão, entra o cansaço. Amém? Todos aqui comigo? Outro fator que traz cansaço na vida das pessoas é a solidão também. Solidão cansa, gente. Solidão. Mas solidão, na verdade, é um estado de coração. É um problema da sociedade. Por isso que eu estou falando que é um assunto bem atual. Porque o cansaço também, ele vem de pessoas que carregam esse sentimento dentro de si, que é a solidão. A solidão é um medo de ficar sozinho. E o medo de ficar sozinho faz com que você procure várias coisas para suprir esse medo. As suas atitudes é baseada no medo. É o medo de ficar sozinho, né? E pelo medo de ficar sozinho, a gente acaba entrando em relacionamentos que quebram a nossa vida. A gente acaba buscando, sabe, tantas coisas, ou seja, muito barulho, né? A gente quer muito barulho na nossa vida. E aqui está uma diferença. Solidão, ele é diferente de solitude. Repita assim comigo. Solidão é diferente de solitude. Solidão não é, sabe, uma ausência de pessoas. A solidão, na verdade, é um vazio que tem no teu coração. Solidão é um vazio que tem no teu coração. Porque se a gente tiver realmente Cristo, a gente entender aquele papel de solitude. Solitude é quando eu me coloco naquele silêncio com Deus. Sabe quando, por exemplo, não sei se você consegue, Davi, em algum dos salmos, ele disse, aquieta alma, aquieta-te alma. E sabe quando é gostoso a gente fechar nossos olhos e entrar nesse lugar de solitude? Porque você pode estar aqui no meio de um monte de gente e você pode se sentir sozinho mesmo assim. Porque é um estado de coração. Solitude não é ausência de gente, solidão não é ausência de gente, solidão é um estado de coração. E quando a gente alimenta essa solidão, esse sentimento, a gente cansa e a gente acaba vendendo a nossa primogenitura também, tá? A solitude não. A solitude, a gente se coloca, a gente fecha nossos olhos, pode fechar seus olhos? A gente fecha os nossos olhos e a gente busca ouvir, Espírito Santo, quem sou eu? Espírito Santo, vem me abraça, Espírito Santo. Senhor, vem e toca meu coração, Senhor. Senhor, eu quero desfrutar dessa presença. Senhor, a Tua palavra diz que eu não estou mais sozinho. A Tua palavra diz que o Senhor enviaria o Consolador para habitar dentro de nós. E esse estado de solitude, onde nós desligamos de tudo, nós podemos ouvir essa voz que nos renova. Essa voz que nos tira desse lugar de dor, desse lugar de cansaço.
E essa voz onde nós temos a certeza, nós somos amados. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus nos ama, Deus nos ama, Deus nos ama. E nesse lugar de descanso, de contemplação, nós contemplamos o Senhor nesse lugar de solitude. Um lugar onde não tem barulhos. Um lugar onde não tem vozes da mídia, vozes do diabo, vozes da mentira. É nesse lugar onde contemplamos a face do Senhor e ouvimos a verdade ao nosso respeito. Deus nos ama. Eu posso estar sozinho então ali, solitude, mas eu não estou com a solidão. Eu estou cheio da presença de Deus. Amém. Pode abrir seus olhos. A verdade é que as pessoas elas não querem muitas vezes esse silêncio, porque ainda há um vazio que corrói dentro de si, que quando ela fica no silêncio, começa a vir um monte de pensamento, aquela enxurrada. Por isso que toda vez tem que ligar uma televisão, toda vez tem que ficar com fone de ouvido, sempre ouvindo um monte de coisa, um monte de barulho, porque ela não quer ouvir aquela verdade dentro dela, aquele vazio dentro dela, quer preencher com vários barulhos. Mas Deus está aqui para preencher esse vazio no nosso coração também, amém? Existe um lugar que só Deus pode preencher, que é Deus, tá? Eu anotei uma frase que eu estava meditando essa semana, que alimentar, como o Gabriel ele disse, quando a gente quer fazer só nossas próprias vontades, alimentar seu próprio ventre, cansa também, né? Cansa, porque a gente vai ficando pesado, né? A gente vai ficando pesado. A gente só vai querendo fazer nossas próprias vontades, e também chega uma hora que cansa. Chega um estado que não dá mais. É um estado que, infelizmente, só nesse último estado que a gente procura Deus, sendo que não precisaria chegar nesse estado. Amém? Ao ponto de muitos de nós vender primogenitura. Amém? Então não procure mais barulho. Procure entender. Você já é aceito por Deus. Você pode entrar nesse lugar e desfrutar da presença de Deus. Amém? Agora uma outra coisa que cansa. A primeira coisa que são fatores que cansam é a idade. Amém? É a idade. A segunda é a falta de visão. A terceira é o sentimento de solidão, é o vazio no seu coração. E a quarta, o que traz cansaço para as pessoas é uma falta de descanso. Parece uma lógica, né? Eu disse isso numa reunião de líderes que a gente teve. Você não descansa. Deus, Ele criou todo mundo, todo o universo, em quantos dias? 6 dias. E no 7º, descansou. Então, o próprio Deus, Ele fez isso para o homem. O próprio Deus fez isso para que ensinasse o homem a desfrutar, a contemplar as coisas. Não é que Deus cansou, mas Deus ele descansou da obra e ele contemplou. Então, nós não somos adventistas, mas nós cremos que é necessário um dia de descanso. Amém? E Deus ele fez assim. E o problema é que quando a gente atropela as coisas e começa a não ter descanso na nossa vida, uma hora o teu corpo vai pedir para descansar. E muitas vezes o corpo pede para descansar, às vezes o corpo ficou enfermo, às vezes a mente ficou enferma, às vezes tantas coisas aconteceram, porque a gente não descansou, a gente não obedeceu esse princípio do sábado, o princípio para descansar. Porque o princípio é esse, o princípio é que a gente descanse, trabalhe 6 dias, e no 7º que nós estamos aqui hoje, nós contemplamos a Deus, nós descansamos de fato, para se renovar, para começar segunda-feira novamente. Amém? Nós contemplamos e descansamos do que Deus faz. Interessante que eu falei isso na quarta-feira, na aula ali do CTM, que hoje em dia as pessoas não descansam. Antigamente, porque, bom, responde com toda sinceridade. Hoje, nós estamos trabalhando mais do que 10 anos atrás? Está dividido, sim ou não? Hoje em dia nós estamos trabalhando mais do que 30 anos atrás? Sim ou não? Quem é mais das antigas aí? Vai trabalhar na roça lá para ver. Vai cortar lá as coisas, vai arar a terra lá. Não tinha maquinário, não tinha nada não, gente. Era no braço, cansava bastante. Fala aí as pessoas mais antigas, mais de idade aí, né? O pessoal trabalhava mais braçal, usava muito o corpo físico. Isso é uma realidade. Hoje, tem muitas, talvez a carga horária, né? Mas só que
eu creio que o trabalho talvez, não é que trabalhe mais ou trabalhe menos, mas talvez trabalhe então a mesma coisa. Mas por que hoje nós estamos talvez tão cansados, mais cansados do que antes? Porque eu me lembro que quando a gente começou a pastorear aqui a igreja, a gente fazia atividades para todo lado. Todo mundo era gank e tinha força. Hoje, mal a gente tem trabalho no sábado, né? Mal a gente tem trabalho durante a semana, trabalho assim na igreja, e chega no domingo e estamos cansados. Na sexta-feira na célula estamos cansados. Não sei, estamos tão cansados. Por que será? Aí o porquê a gente conversou lá, né, Lari? Conversamos com algumas pessoas ali na escola. Porque nós não descansamos. O horário que era para a gente descansar, nós não descansamos. O horário do que o que é para você descansar, o que muitos fazem? Já entra no celular, mente está trabalhando, não está descansando. Chega em casa, faz a comida, lava a louça, tal, essas coisas, toma um banho, creio que a maioria toma banho, aleluia. Toma banho para dar aquela relaxada gostosa e deita na cama. E ao deitar na cama, em vez de descansar, o que faz? Peraí, o que faz, gente? Pega o celular de novo e fica lá, e meia-noite. Mas fica lá, 1 hora, fica lá 2 horas. Ah, peraí, eu acho que eu tenho que dormir. E depois acorda 6 horas da manhã para ir trabalhar. Depois o corpo pede. Por isso que está cansado, não descansa. Então, falta de disciplina, sabe? Falta de... Não sei, talvez é um vício, gente. Será que a gente pode tratar isso como vício? A gente tem que se desfazer disso, então, se é vício. Se você não tem controle sobre ele, e se isso tem controle sobre você, então é melhor deixar quieto. Se você não tem maturidade para usar, não use. Né? Porque senão isso te traz cansaço, ao ponto que você já começa a estar tão cansado mentalmente, que você se esquece daquilo que Deus disse. Faz sentido para nós? Então, o cansaço vem simplesmente porque você não descansa. Nem hoje. Hoje, depois do culto, o que nós vamos fazer? Vamos descansar? Vamos usar para descansar? Hã? Claro, vamos almoçar e tantas coisas. Mas a gente não para, a mente não para. Então, o dia de descanso, procure o máximo descansar. E o descanso é você contemplar Deus. Vai lá na praia, contempla a criação de Deus. Sobe um monte de Futagawa. Vai para um Coen grande. Nossa, que delícia de natureza, Senhor. Obrigado pela criação. Descansa, se desliga do celular, desliga da rede social. Mas parece que daí a gente vai para um Coen, a gente tem que tirar a nossa foto. Estou no Coen. Para. Não precisa disso. Está todo momento conectado. A gente precisa descansar a nossa mente. Eu acho que o maior cansaço que nós vivemos hoje não é fisicamente, é mentalmente. A nossa mente não para de trabalhar, porque estamos constantemente ouvindo, vendo, absorvendo conteúdos que, sinceramente, eu gosto de assistir jornal, tá? Jornal nacional, por mais que está meio estranho ultimamente, jornal da Globo, né? Mas não vou falar sobre política, né? Mas existe tempos que eu assisti Fantástico, e Fantástico é um programa lá do Brasil que dura umas 2 horas de duração. Não é certo? É isso? Chegou um momento que teve um dia que eu assisti inteirão. 2 horas. Minha mente ficou cansada de tanta informação. E eu fui inventar de ler Bíblia depois. Eu não consegui, gente. Porque minha mente estava cansada. Faz sentido para você então? Por que nós estamos muitas vezes cansados? A nossa mente está tão cheia de informação, nós não descansamos. Então nós precisamos nos disciplinar para que a gente não venda a primogenitura. Amém? Agora, isso daqui é o principal que traz cansaço, que é o último, que depois disso nós vamos concluir, vamos orar, que é uma vida sem Deus. Aí cansa, hein? Uma vida sem Deus cansa demais. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 5, diz assim, eu quero ler todas essas referências, são 5 referências. João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Cansa fazer com a própria força. João capítulo 15, versículo 5.
Sem mim, nada podeis fazer. As coisas que você está fazendo, tem Jesus aí ou não? Você pergunta para o Espírito Santo, para Jesus, Jesus é para mim fazer isso ou não? Jesus, me ajuda a resolver esse assunto na minha casa. Jesus, me ajuda. Mas não, a gente não deixa Deus fazer, né? Por isso que cansa. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 29. Que diz assim: venham a mim, todos no grego é todos, aleluia. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Venham a quem? Aonde é o nosso descanso então? Jesus. Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para sua vida. Alguém já encontrou esse descanso? Aqui fala, olha só: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Tomem sobre mim o meu jugo. Alguém do tempo mais antigo sabe o que é jugo, né? O nosso tempo a gente não sabe às vezes o que é jugo. O jugo, quem sabe explicar aqui? O pessoal de mais idade aí, gente. Mas para que era usado, gente? Para o quê? Juntar os bois. E os dois bois com aquele jugo aqui, os dois bois então puxava a carroça, puxava as coisas que tinham que carregar. E aqui fala: tomai sobre mim meu jugo. Jesus não está te chamando de boi, tá? Mas Jesus está falando, existe um jugo, e aí você comigo. Na verdade, Jesus é bem maior que a gente, né? Ele é bem mais forte que nós. Então, na verdade, Ele nos carrega, na verdade, sabe? É Ele que vai nos levando e nos ensinando o que deve ser feito. Aí sim, vocês encontrarão descanso para a nossa alma. Só que a gente não desfruta disso porque, mais uma vez, a gente não tá com Jesus, a gente não está indo até Ele, a gente ainda continua a querer resolver a nossa vida com a nossa própria força. Por isso que cansa, gente, cansa. A Bíblia diz também em Isaías 40, 31, que diz assim, Isaías 40, 31. Palavra de Deus é poderosa. 40. Vamos ler do 29 ao diante. Que diz assim: Deus dizendo, Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Por quê? Porque a confiança deles está onde? No Senhor. Eu confio nele, eu deixo Ele fazer. Efésios 6:10 também diz, eu já vou ler então rápido para a gente terminar rápido. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça aonde? No Senhor. O que você precisa para ficar forte, Genki? É um energui? É um energético? É fazer um passeio? O que você precisa para ficar bem? No Senhor. Para finalizar, Isaías 64:4. A gente precisa abaixar um pouco o volume dos barulhos ao nosso redor e encontrar esse lugar em Deus de solitude. Um lugar em Deus onde a paz que excede todo entendimento, Ele recai sobre nós. E a gente se sente seguro, protegido, renovado. Diz a palavra, Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu. Isaías 64:4, porque desde a antiguidade. Vamos ler todos juntos? Vai de aí? Isaías 64:4. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus, Ele trabalha para aqueles que nele... Fala para a pessoa do seu lado, deixa Deus trabalhar um pouco então, no bom sentido.
Deixa Deus ser Deus na tua vida. E isso está muito relacionado com oração também. Sabe por quê? Vamos falar a verdade. Não precisa erguer a mão. Mas quantos de nós temos o hábito de orar? Não precisa abaixar a cabeça também. Vamos falar a verdade. Sabe por quê? A oração está muito ligada a esperar nele. A oração está muito ligada em confiar que Ele é Deus. Porque quando estamos colocando de joelhos em oração, nós estamos dizendo, Senhor, eu não posso, eu não sou Deus, mas o Senhor é Deus. Senhor, eu confio em Ti. Porque na oração parece que muitos têm aquele pensamento que oração é perca de tempo. Talvez, inconscientemente, as atitudes revelam isso. Porque aquele tempo que era para ser separado em oração, o que a gente pensa? 30 minutos em oração? Não, tem muita coisa para resolver. Então tá bom. Aí Deus fala, tá bom, pode resolver então. Pode resolver. Você não está esperando em mim, você não está confiando em mim, pois é. E chega uma hora que a gente quer fazer com a nossa própria força, quer resolver tudo, a gente quer resolver nossos problemas, a gente quer fazer tudo, eu quero resolver, eu vou fazer. Por isso que cansa. Mas quando a gente espera no Senhor, Deus ele trabalha ao nosso favor. Quando a gente espera no Senhor, Deus ele renova nossas forças. Acho que a gente precisa aprender então, encontrar esse lugar de descanso, solitude, de confiança em Deus, porque aí nesse lugar você não vai se cansar. Nesse lugar estaremos sempre renovados e prontos para aquilo que Deus ele quer fazer em nossas vidas. Amém?